Bom dia a todos, feliz sábado, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, e eu acredito plenamente que Deus ele vai recompensar cada passo que você deu, cada momento que você vai passar aqui, cada segundo Deus vai valorizar, cada minuto, cada hora, e eu tenho certeza que você vai sair daqui mais forte do que quando você entrou, amém? Quanto mais tempo a gente passa aqui dentro, mais vitórias nós teremos lá fora. E eu tenho absoluta certeza que você deseja muitas vitórias, e eu sei que Deus vai recompensar, e por isso nós louvamos o nome de Deus, porque todos nós estamos aqui nessa manhã. Para mim é um privilégio, eu já fui apresentado, eu sou Rafael, eu sou natural do Ceará. Aí eu vi que a terra aí do Ed ficou todo empolgado. Cearense, toda a vida é desse jeito aí, ó. Não muda não nega a raça não, né? Já vivi também. Quantos aqui por acaso são nordestinos? Levanta a mão para eu ver. Levanta a mão. 1, 2, 3, 49, ok, legal. Quantos aqueles são do Brasil, mas não são nordestinos? Levanta a mão. Que é a grande maioria. Ok. Quantos aqueles que estão aqui não são do Brasil? Ok. Quantos estão aqui e são americanos? Legal. E todos nós fazemos parte da pátria celestial, amém? Louvado seja o nome de Deus. Ed, muito bom, viu? Ver você aqui. O Ed, quando eu cheguei ali, ele se encontrou comigo na porta e tal, aí chegou para mim e falou assim: pastor, como que é seu nome e tal? O senhor é de onde? Eu falei: meu irmão, eu sou de Fortaleza. Ele: eu sabia, eu estava pressentindo. Geralmente quando o cearense chega assim, ele sempre já... a antena fica ligada, né? Eu tive o privilégio de conhecer o Flávio, que é membro aqui dessa congregação. Estava pregando em Joinville, Santa Catarina, e naquela ocasião o Flávio estava presente, o irmão dele também. O Espírito de Deus trabalhou de maneira muito fantástica, e depois a gente conversou, ele falou assim: pastor, eu queria tanto que o senhor fosse na minha igreja. Eu falei: tá bom, vamos aí um dia aí, é que Deus que manda, né? Quem agenda é Deus, então um dia aí, quem sabe. E aí nós nunca mais nos encontramos, até que eu estava em Nova York, eu estava pregando lá, me encontrei com ele de novo. Pastor, mas eu queria que o senhor fosse na minha igreja e tal. Eu falei: né, Deus que marca tudo, né? E daqui a pouco, quando eu chego ali, a primeira cara que eu vejo com um sorriso feliz da vida, eu olhei, quem que era? O Flávio, né? E é muito bom revê-lo aqui, Deus seja louvado. Estou vendo aqui, é Gladstone, né? Gladstone, nós nos encontramos em Santa Catarina, não é isso? Santa Catarina, Camporim, Fraiburgo, se lembra disso aí? Fraiburgo, Santa Catarina. E agora já está aqui também, né? Eu confesso a vocês que eu estou quase que me sentindo aqui em casa, né? Eu estava vendo ali que o Geraldo, que é conhecido aqui como Derinha, né? Geraldão ali é de Picos, ali ele teve uma grande influência. E como eu sou cearense, pertinho de Picos, trabalhei 3 anos ali na Missão Costa Norte, e trabalhamos muito, e já fui ali em Picos. Inclusive estou hoje na casa da Berila, que é de Picos, né? E nós estamos ali, só dá Picos aqui nesse lugar, e a gente está se acostumando já. Pastor Kellyson, nós trabalhamos juntos. Eu estou vendo ali também o professor Anderson, trabalhamos juntos em Curitiba. Ele é o líder de educação daquela geografia, e eu estou vendo que daqui a pouquinho todo mundo aqui faz parte realmente da mesma família, né? Eu não conheço talvez os demais, vocês também não me conhecem, mas quem vai prevalecer no culto desta manhã, ele conhece você, ele me conhece, e eu tenho certeza que nesta manhã você vai conhecê-lo um pouquinho mais, amém? Deus seja louvado. Eu estava falando para vocês do Nordeste, porque eu sou nordestino, e eu aprendi muito a amar as outras partes do Brasil, principalmente o Sul, que eu tive o privilégio de trabalhar lá há 4 anos. Mas eu descobri que na Bíblia nós temos mais Nordeste do Brasil do que qualquer outra parte do Brasil. Você sabia disso? Eu estava dando uma olhada na Bíblia e comecei a perceber que o Nordeste está muito na Bíblia. Por exemplo, se você olhar Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus. A Bíblia diz assim, Jesus é minha fortaleza. Está na Bíblia, eu acredito nisso. Inclusive a Bíblia diz assim, Ele é meu Salvador. E por que eu sou cearense? Porque eu sou da terra bíblica. O Ed também, a Vivi. A Bíblia diz assim, Apocalipse: eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Então, você vê, se ele ceará com ele, imagina com a gente, né? Ele ceará comigo. Meu amigo, eu vou te falar, eu nasci numa terra muito abençoada. Vamos para a Bíblia, irmãos. Vamos para a Bíblia.
Nessa manhã nós vamos fazer o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão, mas nós vamos ao ponto. E você faça de tudo para não piscar o olho aí, tá bom? Fique sem piscar o olho, só deixe o coração funcionando, os demais órgãos, e fique conectado. E olhe para a palavra, porque pela contemplação que eu e você nesta manhã seremos transformados. Livro que o Senhor escolheu, Êxodo. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras, 3.566.480 letras. E de todo esse conjunto, para essa igreja e para você que está nos assistindo pela internet, dos 66 livros, Deus escolheu um livro e Deus quer falar com você de maneira muito íntima e muito pessoal nesta manhã. Por isso nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 2. Mas antes de abrir a Bíblia e lê-la, nós vamos falar com Deus. Então, do jeito que você está aí com a Bíblia nas mãos, eu queria te fazer um desafio. Segurando a Bíblia, nós vamos nos ajoelhar nessa manhã aqui, porque nós precisamos dar um pulinho no céu. E a gente sobe quando a gente desce. A gente vê quando a gente fecha os olhos. Portanto, segura a Bíblia aí, por gentileza. E vamos nos ajoelhar e nós vamos pedir autorização ao Eterno a lermos a sua palavra e compreendê-la de maneira poderosa nessa manhã, em nome de Jesus. Grandioso Deus, querido Pai, nessa manhã nós estamos aqui em Tua presença, segurando este livro que está na casa do rico, está na casa do pobre, está na casa do alto, está na casa do baixo. Nós sabemos que por causa deste livro muitas pessoas morreram, por causa deste livro muitas pessoas viveram. Nós sabemos que a Bíblia foi produzida não para informar, mas para transformar as pessoas. E nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito, queremos ser transformados para a glória do Teu nome. Nós nos ajoelhamos, Deus, porque nós entendemos que quanto mais a gente desce o nosso nível, mais o Senhor Jesus será erguido e exaltado em nosso meio. Que nesta congregação apenas Ele seja visualizado. Que os irmãos não enxerguem o pregador, mas que possamos vislumbrar a glória do Eterno aqui neste lugar. Que o eco aqui ouvido seja de Jesus e que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Nós oramos na certeza que seremos ouvidos, não porque a gente merece, mas porque nós vamos concluir esta prece e ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 2 será o nosso alimento nessa manhã. Êxodo 2. Vamos fazer assim, ó. Quando eu parar de ler, aí você continua a leitura para você interagir com o texto bíblico, tá bom? Aí você lê da maneira que você sabe. Se você é empolgado, você lê empolgado. Se você não é empolgado, você não precisa ler empolgado. Tá bom? Se você está desanimado, pode ler desanimado, não tem problema não. Mas nós vamos ler todos juntos, ok? A Bíblia diz assim, ó, Êxodo 2, verso 1. Foi-se um homem da casa de o quê? Levi. E casou com uma descendente de onde? Esse é o caminho, viu, irmãos? Esse é o caminho. A mulher concebeu e deu à luz. Era homem ou mulher aqui? Filho, um homem, grava isso aí, tá bom? E vendo que era formoso. Opa! Calma aí, rapidinho. O menino era o quê? Você sabe que isso aqui é um milagre, né? Quantos aqui já tiveram filhos? Levanta a mão para eu ver, por gentileza. Assim, eu digo as mulheres. Que o negócio está tão evoluído, eu digo as mulheres. Quantos aqui já tiveram filhos? Levanta a mão. Você já teve a oportunidade de ver uma criança quando ela nasce? Você mulher, você viu? Você pegou assim nas mãos? Quantos homens aqui já assistiram um parto? Levanta a mão. Eu tive a oportunidade de assistir o parto do meu segundo filho. Eu tenho 3 filhos. Na verdade é o seguinte, eu falei para minha esposa que onde a gente trabalhar, eu quero levar uma lembrança daquele estado.
Trabalhamos no Ceará 5 anos, nasceu um, hoje tem 12. Tive o privilégio de trabalhar em Pernambuco 1 ano. Não nasceu porque eu trabalhei 1 ano, então se eu soubesse eu tinha agilizado o processo, né? Mas acabou que não nasceu. Aí trabalhei em Santa Catarina 3 anos, nasceu um. Hoje tem 2 anos. Fui para Curitiba, ela engravidou. Fiquei 1 ano lá. Só que aí não deu tempo o menino nascer. A União Nordeste me chamou, que é sede em Recife. Então, como eu fiquei devendo um filho para Pernambuco, o menino nasceu lá e hoje é pernambucano. Então, pelo menos o meu primeiro filho eu não tive a oportunidade de ver o nascimento, porque eu fazia teologia, eu estava no IAN, na Bahia, que é a nossa faculdade, e quando ela estava grávida, a gente olhou um para o outro e falamos assim, bem, o menino precisa nascer no Ceará, nós estamos na Bahia, nada contra a Bahia, pelo contrário, a gente ama, mas a criaturinha tem que nascer lá no Ceará, na terra onde mana leite e mel de rapadura, né? Então tem que nascer lá no Ceará. E aí eu com ela, eu não tinha dinheiro, avião nem se fala, e eu falei, filha, como é que nós vamos fazer? Porque eu quero assistir o nascimento aí da criatura aí. E você tem que ter. Então, nós estamos na Bahia. Um de nós dois tem que ir para lá. Então, nós vamos tirar pau ímpar para ver quem vai ver o menino nascendo no Ceará. Então, eu falei para ela, vamos tirar aqui pau ímpar. Então, eu descobri que realmente ela é que deveria ir, porque senão o menino não nasceria lá, né? Então, ela foi. Acontece que eu estava no 3º ano, quando eu tive a oportunidade de ir para Maceió. E eu não tive a oportunidade de ver o menino no primeiro dia, nem no segundo, nem no 10º e tal. Depois eu vi o menino e fomos para Maceió. Estava em Maceió, Alagoas, um dos estados do Brasil. Daqui a pouco eu preguei na conferência, naquela época eram uns 90 dias mais ou menos, e eu preguei e tal. Depois o menino já estava com 6 meses, quando eu retornei para Fortaleza para deixá-los lá e voltar para a Bahia, para terminar os estudos, pelo menos naquele ano ali. E aí o motorista do ônibus, ele pediu a certidão de nascimento do menino. Falei, mas certidão de nascimento? Isso aqui um ônibus, é um cartório, gente, eu não estou entendendo. Como é que o motorista, certidão? Eu falei, meu amor, cadê a certidão de nascimento do menino? Aí ela olhou para mim e perguntou assim, você assinou alguma certidão? Eu falei, eu não. Pois é, o menino não tem certidão. Aí o motorista olhou para nós e falou, o menino não tem certidão? Aí eu fiquei meio assim, olhei para a mulher, o menino não tem certidão? Falei, está vendo, motorista? Que absurdo é esse, gente? O menino não tem certidão. Resultado, o motorista disse assim, eu não levo o menino para o Ceará. Aí eu falei para ele, eu não estou entendendo que preconceito é esse, porque ele veio do Ceará para cá e ele pôde viajar. E agora daqui para lá ele não pode. Isso é preconceito, eu vou lhe processar, motorista. Resumindo, não tivemos como viajar e eu saí desesperado atrás de um cartório. O primeiro que eu vi, eu entrei e registrei meu menino, depois de 6 meses de nascido. Ela engravidou no Ceará, o menino foi gerado na Bahia e foi registrado em Maceió. Mas está vivo, graças a Deus. Está vivo. Não tive a oportunidade de ver o parto, né? Agora, já no 2º filho, eu era pastor. E eu estava em Santa Catarina. E eu me lembro que eu ia fazer um programa, um evento na igreja do Estreito, onde inclusive tem membros aqui, que é a Mara e o Natanael. Eu até conheci, eu gravei o nome de vocês dois, porque a Mara, você chama o Natanael carinhosamente de Nata, né? Aí, quando eu tive acesso ao casal, eu falei Maranata. Maranata, pronto. Maranata é o casal. Pronto, quando eu lembrar, Maranata é os dois. Trabalham na área de jovens também lá, na área de encontro de casais e tal. E é um prazer reencontrá-los aqui, viu? Então, eu ia fazer um programa na igreja deles lá, no sábado. Na sexta-feira, eu estava com a minha esposa, ela falou, eu vou no médico só para dar uma olhadinha como é que está. Ainda faltava 1 mês ainda para o menino nascer, quando ela me ligou. Meu bem, a médica falou que nós precisamos vir para cá já, porque o menino vai nascer hoje. Eu falei, mas como vai nascer? Eu estou organizando um evento aqui amanhã, os jovens todos de Florianópolis, lá é uma igreja muito grande e tal, nós vamos estar com todo mundo. Como é que esse menino vai nascer hoje, gente? Falta 1 mês para esse menino nascer, a doutora quer antecipar. Não, a minha placenta envelheceu e o menino precisa nascer hoje. Eu falei, mas gente, eu estou correndo aqui para o evento, deixa eu falar com a doutora para a gente marcar para domingo. E aí eu falei com ela, doutora, é o seguinte, vamos marcar para domingo, a gente faz uma festa e tal. Ela falou, não, pai, você não está entendendo, o menino tem que nascer hoje. Tá bom, então eu organizei tudo, fui na sexta-feira à noite, aí eu vi o nascimento do meu menino, aí eu vou lhe dizer que palavra é essa aqui, formoso. Você já viu quando o menino nasce? Eu estava lá. Eu me senti, inclusive, igual o médico. Você usa a roupa igualzinho o médico. Se entrasse alguém, não sabia quem era pastor e quem era... Me deu até vontade de eu orar e eu fazer o parto. Falei, Senhor, eu me consagro. Entendeu? E na hora lá, quando eu estava lá feliz da vida, aí eu estava aqui, né, fazendo foto, minha filha, dá uma olhadinha aqui, ela meio assim, eu falei, meu momento tão bonito, dá um sorriso aí, mulher. Aí tal, daqui a pouco a mulher falou, vai nascer agora, pai. Aí eu fui e eu comecei a filmar. Gente, quando eu li aqui na Bíblia assim que o Moisés aqui nasceu formoso, para mim é um milagre. Para mim já é coisa diferente aqui. Porque pelo amor de Deus, irmãos, eu vi. Quando eu estava filmando assim,
Na hora que começou a puxar assim, eu estava olhando só para a câmera, né, para não perder o ângulo. Na hora eu até afastei assim, eu quase que dizia, mas eu me segurei. Doutor, coloca de volta. Não, pode puxar o menino, não tem problema. Puxa o menino, depois a gente... Agora, você já viu todas as mães, né? Quando as mães elas pegam o menino no braço, né? Incrível. Todas falam a mesma coisa, respiram do mesmo jeito. Que lindo. Não é assim, né? Quando eu olhei para a Bíblia e vi assim, ó, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo, claro, a mulher que viu, a mãe que viu, é natural, né? Era igual a todas. E vendo que era formoso, aí ela tomou a iniciativa. Escondeu o menino por quanto tempo? Pastor, por quê? Daqui a pouquinho eu vou lhe explicar, tá bom? Vamos lá. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira de quê? Que rio era esse? Rio Nilo. Verso 4. A irmã do menino, como que é o nome da irmã do menino? Miriam. Vamos traduzir o texto para a gente compreender. A Miriam, no caso, ok, que era a irmã do menino, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó, verso 5. Como que era o nome da filha de Faraó? Não, sabe não? Daqui a pouquinho eu falo para você. O cearense arriscando, esse cearense é caba macho mesmo. Daqui a pouquinho eu falo, vamos lá. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino fazia o quê? Chorava. Teve compaixão dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça, no caso a Miriam, e chamou a mãe do menino, que no caso era quem? Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó, que daqui a pouquinho eu falo o nome dela, você vai gravar para nunca mais você esquecer. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher, no caso Joquebede, tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, já para a gente compreender, com 12 anos, o menino já tinha 12 anos, já estava grande, né? Ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta, a filha de Faraó, é que colocou o nome no menino. E o nome dele, ele se chamou como? Vamos falar um pouquinho mais forte? Como que ele se chamou? E disse, porque das águas o tirei. Deixa a tua Bíblia aberta, coloca os teus olhos aqui dentro dos meus olhos. Nós vamos agora mergulhar um pouquinho na palavra de Deus, para a gente ter um alimento um pouquinho mais sólido, para a gente compreender e sair daqui nessa manhã alimentado em nome de Jesus, tá bom? Então, nós vamos juntos agora dar um pulinho lá naquela época, lá no Egito, para a gente poder cavar bem e extrair algumas pedras preciosas. Mas vamos lá. Para você entender a história de Moisés, você primeiro precisa ter uma noção básica da história de José. E apenas para um conhecimento geral, quantos aqui conhecem a história de Moisés? Você conhece mais ou menos, você já leu na Bíblia? Levanta a mão direita, por gentileza. Ok. Quantos aqui têm uma noção de o que aconteceu na vida de José? Levanta a mão esquerda, por gentileza. Pronto. Então, você precisa ter pelo menos um conhecimento básico da vida de José. E todos nós sabemos que José ele foi vendido pelos irmãos, ele foi lançado no poço, ele foi resgatado de lá, aí sim ele foi vendido, parou lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar o tentou, ele foi vencedor, só que ele estava no quarto, ele foi preso. O final de tudo é que ele tornou-se o que do Egito? Alguém lembra? Governador. Ele tornou-se o primeiro ministro do Egito. E o faraó daquela época, ele gostava de José. É interessante que alguns ateus, eles afirmam que aqui, exatamente neste ponto, é a maior utopia da Bíblia. Que isto aqui é uma falácia, é uma mentira. Como, gente, que um hebreu iria tornar-se primeiro-ministro, um governador de um egípcio? Nunca isso poderia acontecer, como não acontece hoje. Um hebreu ser o assessor direto de um egípcio, jamais. Interessante que alguns ateus, eles não sabem que quem governava o Egito na época de José não era um egípcio. Quem governava o Egito na época de José
era uma tribo, na verdade, chamada Ixos. Os Ixos, eles invadiram o Egito, eles assumiram o comando, e os Ixos eram semitas. Semitas são os descendentes de Sem. Sem era filho de quem? Alguém lembra? De Noé. Aliás, Noé tinha 3 filhos. Vamos lá? Sem, Cã, Jafé. Então, os semitas eram descendentes de Sem. Então, os semitas estavam no comando aqui. E segundo a Bíblia, o semita pode ser um sírio, um cananita, um hebreu. Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Os Ixos, eles invadiram o comando, eles invadiram o Egito, assumiram o comando, eles estavam na liderança. Ixos, semitas. Então, José era semita. Ué, não tem milagre nenhum aqui. Um semita chamou um outro semita para trabalhar juntos. Pronto, não precisou de milagre. Alguns até dizem que um semita, ele não iria assumir o comando, mas iria sim, porque Apael, por exemplo, não era egípcio, enfim, ia assumir o comando. Tudo isso é para você entender o texto, presta atenção. Só que o tempo foi passando, os egípcios ficaram revoltados, eles diziam assim: gente, mas como que pode? Nós estamos aqui e um Ixo está no comando, um semita está no comando, nós egípcios precisamos entrar no comando. Resultado, os Ixos deram um vacilo, um camarada chamado Amose. Como que era o nome dele? Grava aí o nome dele. Amose era um general egípcio. Ele estava tão indignado, tão irado, que na hora que os Ixos deram um vacilo, ele assumiu o comando, ele tornou-se o líder. E aí, para quem conhece bem a história, sabe que foi a 18ª dinastia agora do Egito. Ele assume o comando, e na hora que ele assume o comando, ele fala assim: ó, esse povo agora vai sofrer. José morre. Faraó, que gostava do José, morre. O povo já está há 400 anos no Egito. E agora começa Êxodo capítulo 2. Você teve uma visão? Êxodo capítulo 2, a nação de Israel, o povo de Israel, era uma nação que estava aprisionada. O povo estava sofrendo muito, porque quem estava no comando não gostava do povo hebreu. Quem estava no comando não gostava daquela raça. E o povo estava dividido em 2 classes. De um lado, o povo estava acostumado com maná, com a cultura egípcia. Mas do outro lado, o povo só queria pepino e cebola. Interessante como o livro de Números diz que o povo sentia saudade de pepino e de cebola. Só uma pergunta: quantos aqui nasceram numa capital? Levanta a mão para eu ver. Capital, qualquer capital. No interior. Os que não levantaram a mão nasceram onde, pelo amor de Deus? Como foi que vocês apareceram? O pessoal, pelo menos no Brasil, sabe o seguinte. Quer ver? Vamos aqui, ó. Como que é o nome do senhor? Moisés. Moisés? O senhor Moisés, né? Tudo bom? Parabéns. Pelo que eu estou vendo, né? Da mesma... Moisés. Se eu chamo Moisés aqui, ó, Moisés, nós precisamos ali dar um pulinho em Miami, porque nós vamos descascar um pepino. Eu estou convidando o Moisés para quê? Para cozinhar? Para resolver o quê? Ok. Grava o que eu vou lhe dizer. O povo de Israel, nesta época aqui, estava acostumado com pepino e com cebola. Diz a Bíblia. Eu vou agora pedir licença à Bíblia, porque nós vamos fazer uma aplicação totalmente maior do que a velocidade da luz e longe do contexto bíblico. Presta atenção, para a gente agora ficar contextualizado aqui, mas não com a Bíblia. O povo estava acostumado com pepino e com o quê? De novo, o povo estava acostumado com... E com o quê? E era o povo de Israel. Pois deixa eu lhe falar que tem gente hoje que está acostumada da mesma forma com pepino e com cebola dentro da igreja. Sabia disso? Como assim, pastor? Quantos aqui gostam de cozinhar? Levanta a mão. Quer dizer, vamos nivelar? Quem sabe, vamos logo para um passo mais à frente. Quem sabe cozinhar? Pronto, eu pego a cebola e eu estou aqui com a cebola e eu começo a partir a cebola, eu estou olhando para não partir errado. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou começar o quê? Opa, não tem nada a ver com o contexto bíblico, já estou avisando de primeira mão, mas para aplicação... O povo de Israel estava acostumado com pepino e com cebola. Parece que tem gente hoje na igreja acostumado com problema e com choro. Você conhece aquele irmão que só reclama da vida? Você conhece? Rapaz, em toda igreja tem, inclusive aqui deve ter também. Aponta aí para eu ver quem são as pessoas que reclamam. Aponta aí para eu conhecer. Não precisa. Não precisa, né? Rapaz, mas é interessante, irmãos, como em tudo que é lugar tem gente que reclama demais.
está acostumada com pepino, está acostumada com choro, entendeu? Sabe aquele irmão, é o irmão caranguejo, ele anda mais para trás. Vamos avançar, aí o irmão, vamos avançar, vamos em frente, irmãos, vamos avançar. Sabe quando você fala assim, ó, vai dar certo, aí aquela irmã diz assim, rapaz, eu estou sentindo que não vai dar certo. Ela sente todo tipo de coisa ruim, mas não sente nada que é bom. Rapaz, vai acontecer isso, vixe, eu estou pressentindo. Sabe aquela pessoa que só vê o mundo preto e branco, não consegue encontrar o colorido da vida? Sempre tem gente que só vê problemas, só reclama, só chora. Interessante, por exemplo, no Brasil, culto de quarta-feira. Se você vai a algumas igrejas, irmão, só a graça. Só a graça de Jesus. Por isso que o culto até foi nomeado culto das lamentações. Porque, pelo amor de Deus, em algumas igrejas evangélicas funciona assim, ó. O visitante, ele chega, senta aqui ao lado do Moisés, por gentileza, Moisés. O visitante chega aqui, está sentado em uma outra igreja evangélica. Daqui a pouquinho, o que é que acontece? Um pregador, o pastor, ele vamos lá, gente, para os momentos de agradecimentos e tal, e etc. E aí começa, daqui a pouco, quem está na cadeira de roda se levanta, o cego enxerga, o mudo começa a falar, e milagres acontecem. O visitante olha, meu Deus. Daqui a pouco, testemunhos. Uma mulher está dando testemunho. O que é que aconteceu na sua vida, mulher? O que é que você tinha? Mulher, pastor, o meu marido batia em mim, e eu sofria muito. E o pastor pergunta, mas e agora? Você veio para cá, o que é que aconteceu? Agora Deus mudou a minha vida, eu que estou batendo nele. Então, é uma maravilha. E todo mundo olha assim, rapaz, mas coisas grandiosas. Resultado. O visitante sai da igreja, impressionado. Aí alguém chega para ele e fala assim, eu sou adventista do 7º dia, eu sou da igreja da verdade. Vamos para o culto de oração. Aí o visitante, igreja da verdade, culto de oração. Rapaz, é milagre na certa. Rapaz, é assim, a antessala do paraíso. O visitante, ele senta no primeiro banco. Irmãos. Aí para começar, entra alguém para falar com o microfone baixo. Boa noite, irmãos. Estamos aqui nessa noite. Microfone baixo, o povo já começa assim, ó. Estamos aqui para agradecer a Deus todas as coisas que nós temos aqui. Vamos para os momentos de pedidos e agradecimentos, irmãos. Irmãos, alguém quer agradecer alguma coisa, um pedido, um negócio desse aí? Aí levanta uma senhora lá atrás. Pois não, irmã. Eu queria pedir oração. Eu estou com Alzheimer, depressão, esquizofrenia, osteoporose. Tem 3 doenças que vão ser lançadas no mês que vem, já vão inaugurar na minha vida. Queria de oração, os irmãos. Aí o visitante, meu Deus, mas quanta doença. Aí daqui a pouco, levanta outro aqui desse lado aqui, ó. Pastor, eu queria fazer um pedido de oração aí. Pois não, meu querido. Pastor, eu estou desempregado há 19 anos e 6 meses. Aí daqui a pouco, o visitante, meu Deus do céu. Irmãos, quando termina o culto, o visitante, ele sai assim, ó. Aí às vezes tem um pregador lá, boa noite, ele só faz assim, ó, não precisa pegar em mim não, viu, obrigado. Irmãos, porque a gente só reclama. Entendeu, irmãos? A gente só reclama. 150 mil pessoas morreram ontem. Tu está vivo, criatura. Você tem que agradecer a Deus. A Bíblia diz assim, ó, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você está vivo, você nem merece, você deveria estar morto. Você deveria estar morta, mas Deus te ama tanto que você está aqui nessa manhã. Então, não importa o que está acontecendo. Aliás, pode cair o mundo. Eu e você precisamos estar em quê? João 16, 33, não precisa procurar. A Bíblia diz assim, ó. No mundo tereis o quê? Mas tende o quê? De novo, tende o quê? Para gravar, tende o quê? Porque ele venceu o mundo, amém? Jesus nunca prometeu para você que o mundo seria um mar de rosas. Quem prometeu isso para você? Alguns irmãos, de vez em quando, eles me pedem oração. E eu fico observando, rapaz, se a gente... Imagina só, se Deus realizar tudo o que você quer, Deus vai correr o risco de você passar tempo recebendo e comemorando as bênçãos e esquecendo de quem lhe deu as bênçãos.
Existem coisas que Deus não vai contar para você, porque se Ele contar, Ele vai estragar a surpresa. No mundo tereis o quê? Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz que o povo estava dividido em 2 grupos. E Deus agora deu uma olhadinha, viu a situação, e tinha um grupo que orava muito, pedindo um milagre de Deus, porque a situação estava terrível. E toda vez que um grupo se reúne e pede a Deus um milagre, Deus se levanta e faz aquilo que ele está acostumado e sabe fazer. Aí Deus agora transfere a sua vontade para a terra. Ele pega uma família, Arão, Joquebede, Arão e Miriam. Eles agora estão trabalhando no campo, tanto Arão como Joquebede. Eles não são belos, não são bonitos, eles são escravos, estão sofrendo. Naquela época eles não moravam em casas com alvenaria, eram peles de animais, eram tendas. E daqui a pouco eles estão trabalhando, daqui a pouco eles vão para casa, eles entram na tenda. Arão está lá, Joquebede, Arão, Miriam se aproximam. Eles vão agora ter a ceia da noite, quando de repente a mulher olha para o marido e fala assim: meu bem, eu tenho um segredo para te contar. E o marido falou: tá bom, pode me contar. Meu bem, está acontecendo alguma coisa diferente comigo. E o marido pergunta assim: mas o que é que está acontecendo? É o seguinte, eu não sei não. Mas aconteceu uma vez, eu me lembro muito bem que nasceu aquela menina ali. Ó. E o tempo passou, aconteceu de novo o que eu estou sentindo agora, e nasceu aquele rapaz ali. Pela primeira vez na Bíblia, eu vejo um judeu agora tremendo e temendo. Porque ele pensou: rapaz, e se essa mulher estiver de novo o quê? Você lembra que tinha um decreto aqui na Bíblia? Você lembra o decreto? Toda criança que nascer do sexo masculino entre as hebreias, essa criança deverá ser o quê? Alguém lembra? Se nascer, deverá ser morta. O livro A Mensagem sobre os Anjos, quando você olha na página 88, uma grande educadora cristã chamada Ellen White, ela diz assim, ó: o inimigo, sabendo que entre o povo de Deus nasceria o Messias, ele usa Faraó para tentar bloquear o crescimento dos judeus. Imagina, o inimigo agora, ele percebeu que entre o povo de Deus nasceria o Messias. Aí iria se cumprir Gênesis 3,15, que é a profecia e tal. Imagina agora a cena. Eu quero utilizar agora um exagero, uma hipérbole, para você entender o que eu estou lhe dizendo. Agora uma analogia, para entender bem. Imagina uma reunião, tudo que é inimigos, o capetinha, as capetadas, tudo lá reunida. Aí daqui a pouco, o capeta-chefe, ele fala assim: gente, é o seguinte, vai nascer o Messias. Aí a capetada toda assim: mas o que tem a ver, gente? Ele não é da nossa laia aqui? Por que essa preocupação anunciando isso aí? Aí o Satanás falou assim: ó, eu estou dizendo para vocês, porque na hora que o Messias nascer, vai sobrar para todo mundo aqui. Aí a capetada agora: rapaz, para todo mundo, nasceu, sobrou para nós. E nós precisamos de uma estratégia para que ele não nasça. Porque se ele nascer, ele vai acabar com a gente. Aí lá atrás tinha um capetinha só observando. Aí ele levantou a mão: eu tenho uma ideia. Aí a capetada toda, ó, olhou para trás. Qual que é a ideia? Se o Messias vai nascer entre os hebreus e é do sexo masculino, é só a gente pensar. Vamos baixar um decreto para toda criança que nascer do sexo masculino, não viva, morra. Aí Satanás olhou para o capetinho e falou: gente, mas que ideia diabólica essa sua? Essa é a ideia. Pronto. Aí agora acontece isso aqui, ó. A verdade sobre os anjos, página 88. O inimigo agora, sabendo que entre o povo de Deus nasceria o Messias, ele usa Faraó e ele fala assim, ó: Faraó, vai lá, Faraó, você vai agora colocar um decreto, porque se o Salvador nascer entre essas pessoas aí, ele vai morrer. Inclusive, Patriarcas e Profetas, na página 242, no primeiro parágrafo, Ellen White, uma grande educadora cristã, ela diz assim, ó: Satanás foi o instigador disso. Desse decreto aqui, ó, Satanás, diz Ellen White, ele esperava frustrar o propósito de Deus. Pergunta: Satanás conseguiu? Tem uma notícia para você. Toda a estratégia que Satanás projetar contra a tua vida não vai dar certo. O tempo passa, daqui a pouco eles estão ali juntos. O casal ora. Pela primeira vez eu vejo um judeu quebrando o protocolo. Ele orou e falou assim, ó: Jeová Deus,
Se minha mulher estiver grávida, que nasça o quê? Um homem ou mulher? O que você acha que ele pediu? Uma mulher. 9 meses se passaram, está lá o casal trabalhando, daqui a pouco a mulher sente as dores do parto, ela cai no chão, solta a enxada, corre para a mulher, convida os amigos, pede ajuda, leva para a tenda, convida as parteiras, daqui a pouquinho, chama Arão e Miriam, vem cá que a princesinha vai nascer, a nossa filhinha, a irmãzinha de vocês, tudo cor-de-rosa, vamos lá, vamos orar, vai dar tudo certo, o choro da criança. Agora ele entra na tenda, surpresa, homem ou mulher? Menino. Será que você já passou um tempão pedindo algo a Deus e parece que quando Deus te dá, Ele dá exatamente o contrário do que você pediu? Você pediu assim, ó Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso. Aí parece que Deus faz assim para você, ó, ok, deixa comigo. Aí na hora Deus faz exatamente o contrário. Isso já aconteceu com você? Arão e Joquebede pediram, Deus, nessa ocasião tem um decreto, nasceu o homem e morre. Então Deus, por favor, que venha uma menina. E na hora que Deus deu um menino. Qual que é a nossa tendência? É reclamar, é abandonar, é desistir. Agora o casal tinha que ficar com esse menino. E a Bíblia diz que ele nasceu e 3 meses. Ele não podia sair, irmãos, porque se saísse ele morreria naturalmente. A mãe não podia sair com a criança. Se ele chorasse, tinha que chorar caladinho. Ele estava numa situação difícil, até que a mãe tomou uma decisão. O colocou num cesto e o jogou no rio Nilo. Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Por que a mãe fez isso? Presta atenção agora. O nome da filha de Faraó, grava aí. Hatshepsut. Como que era o nome dela? Mais uma vez para você gravar o nome dela? Hatshepsut. Ela era casada com Tutmoses II. Possivelmente tiveram 2 filhas, que nesta ocasião estavam mortas. Só que Tutmoses II traiu Hatshepsut com Ísis. E como fruto dessa traição, nasceu um filho, homem. Como que você acha que era o nome do filho do Tutmoses II? Filho do Tutmoses II, era quem? O filho do 2? Era o 3. Então nasceu Tutmoses III. Só que Hatshepsut, ela estava indignada, porque naturalmente o menino seria um grande candidato a ser um faraó. Hatshepsut, ela clamava, Deus Sol, Deus Nilo, eu preciso de um filho homem. Você está prestando atenção aqui agora no contexto da Bíblia? Deus Nilo, eu preciso de um filho homem. Você está entendendo? Deus Sol, como que pode? Olha só, o filho da traição, o meu marido me traiu com Ísis e agora o menino, não, eu preciso de um filho. Aí agora eu imagino, sabe o quê? Joquebede do outro lado. Ela precisa de um filho, gente. É de um filho que esta mulher precisa. Aí ela chama a Miriam. Miriam, vem cá que nós vamos montar todo o planejamento aqui. Miriam, vai ser assim, tal. A Miriam, mãe, não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. E vai ser assim, tal. Daqui a pouco ela coloca o menino no cesto. O menino vai agora no rio Nilo. Rio Nilo tinha extensões para o Oriente. Grandes embarcações passavam por ali. 2 probabilidades. A primeira, um barco esmagar o cesto. Ou o cesto derrubar o barco. Nada aconteceu. É interessante que quando você olha para a Bíblia, Ellen White, a grande educadora cristã, no livro Patriarcas e Profetas, na página 243, primeiro parágrafo, ela diz assim, ó, os anjos de Deus protegiam o cesto. Os anjos de Deus conduziram os passos da filha de Faraó, tudo projetado por Deus. Sabe o que eu imagino? Os leviatãs, crocodilos, rio Nilo, grandes crocodilos. Esses dias nós estávamos na África do Sul, no Congresso de Jovens Mundial. E amigo, ali tinha alguns crocodilos do Nilo. Pensa num crocodilo grande. Pensou, multiplica vezes a eternidade. O infinito, irmãos, o crocodilo, rapaz, pensa nos monstros. Se você olhar, você vai ver, isso aqui é um dinossauro. Crocodilos, sabe o que eu fico imaginando quando eu olho para a Bíblia? Um crocodilo ali, daqui a pouco o cesto, ó. E o menino, e o crocodilo, gente, ainda vem com fundo musical. O crocodilo chamou a esposa, madame, dá uma olhadinha, você prefere o quê? O braço esquerdo ou direito? Eu posso ficar com a perna? Eu imagino agora o crocodilo se aproximando do cesto. Eu imagino o crocodilo abrindo a boca. Mas eu também imagino, sabe o quê? Deus no céu e daqui a pouco um anjo olha para ele, Senhor, olha o que está acontecendo. Eu imagino Deus falando assim, o que é que você está vendo, filho? Eu estou vendo uma criança aí que eu acho que é um fracasso. Aí Deus olha assim e diz assim, se você visse como eu vejo, pois eu estou vendo o sucesso do fracasso.
Eu imagino agora que Deus chegou e falou assim, ó, você. Mais na frente eu vou pedir para que você feche a boca dos leões. Então já vai treinando, desce aí e fecha a boca dos crocodilos. Irmãos, nada aconteceu com o cesto. Nada. Aí agora, a filha de Faraó, como que era o nome dela? Alguém lembra? Estava se banhando. Daqui a pouco, quem que está passando no cesto? O menino. Aí as mulheres vão lá, pegam o menino. Gente, olha só isso aqui. Aí a filha de Faraó, o que é isso? Quando pega, é uma criança. Irmãos, o que é que ela entendeu? Se ela pediu ao Deus Nilo, que era um Deus para ela. Se ela clamou ao Deus Sol e ela estava desesperada atrás de um menino. Olha o contexto para entender a Bíblia. Olha o contexto. Na hora que ela pegou o menino, gente, é uma criança. Ela falou, só falta ser homem, eu não acredito. Na hora que ela pega o menino, homem. O que é que ela entendeu? Presente dos deuses. Aí agora, para mim, com todo respeito, a nomenclatura que eu vou utilizar agora, a maior cara de pau da Bíblia eu vos apresento, Miriam. Ela chega, gente, eu não sei que cara ela usou. Ela estava escondida, a mãe mandou. Ela chega, Dona Hatshepsut, o que é isso? Gente, é uma criança, mas deixa eu ver, mas é lindo demais, o menino é bonito. Olha que coisa linda, dá uma olhadinha para mim. Dona Hatshepsut, eu tenho uma novidade para a senhora, tem uma mulher ali que ela dá para criar essa criança. A mulher tem muito leite, muita saúde, a senhora quer que eu vá chamá-la? Aí a Hatshepsut não tinha outra opção, vai. Aí Miriam chegou em casa e falou, mãe, agora é com a senhora, vai. Eu acho que ela falou assim, ó, mãe, arrebenta. Aí a mãe foi. Daqui a pouco a mulher falou assim, é o seguinte, eu preciso que alguém crie essa criança. Aí Joquebede, a mãe da criança, olhou, deixa eu dar uma olhada para ele aí. Não se aproxima, eu imagino que ela, por causa do leite, nem se aproximou para o menino não, entendeu? Ela, não quero me comprometer não, deixa ele à distância mesmo, deixa eu dar uma olhada aí. Rapaz, a senhora tem como criar essa criança? Ela falou assim, rapaz, eu posso fazer um esforço aí, viu? Quanto que é? Dependendo aí quanto é que a senhora vai pagar em dólar, né? Deixa eu ver aí, que eu vou transformar isso por 3. Aí daqui a pouco eu vou pagar X. Sabe o que ela falou? Beleza. O que a gente não faz para a filha do faraó, né? Vamos lá, vamos cuidar. Resultado, quem que criou a criança? A mãe do menino. Sabe quantos anos? 12. E agora vamos para a parte final, porque não é vigília, a gente tem que terminar, né? 12 anos. 12 anos. Daqui a pouco ele volta. Ele chega agora no reinado, no Egito. Daqui a pouquinho ele começou a perceber que ele tinha moral. Moisés agora pensou o seguinte, rapaz, eu sou aqui adotivo, eu tenho moral. Agora ele estava passando, ele olhava para um guarda, ele falava assim, ó, atenção guarda, sentido, ao guarda. Aí Moisés, rapaz, cansar, ao guarda. Sentido. Aí Moisés, rapaz, eu estou com moral aqui, viu? Daqui a pouco está passando uma carruagem, ele, soldado, para! Aí o soldado parou, ele, beleza, pode continuar. Aí falou, gente, daqui a pouco sabe o que aconteceu? O poder, o orgulho começou a invadir o coração desse rapaz aqui na Bíblia. Tanto que um dia ele estava lá, né? Forte, poderoso. O tempo foi passando e daqui a pouco tinha um egípcio, ele teve um confronto com o egípcio. O que é que a Bíblia diz que ele fez? O que é que ele fez? Ele já estava ali com os seus 40 anos, entendeu? Com poder, com força, treinamento militar. Ele matou. Sabe o que é que diz Patriarcas e Profetas na página 247, no 3º parágrafo? Que não era plano de Deus que Moisés libertasse o povo pela guerra. Moisés pensava que era pelo seu próprio grande poder. Mas o plano de Deus é que Moisés libertasse o povo através da glória unicamente de Deus e não a dele. O problema de Moisés é que o orgulho começou a subir na sua cabeça, e esse é o nosso problema. Quando o orgulho começa a subir na nossa cabeça, daqui a pouquinho, no dia seguinte, estava tendo uma briga entre 2 hebreus, Moisés falou o seguinte, para, o hebreu falou assim, ó, você vai fazer comigo o que você fez com aquele egípcio? Irmãos, naquela época, se todo mundo estava sabendo que alguém matou um egípcio, nunca mais, ele seria faraó. O que ele fez? Pegou a BR-116, irmãos, e ó, foi embora. Está lá ele, no deserto. O tempo foi passando. Eu imagino agora Moisés no deserto. Antes ele estava lá com o faraó.
Antes ele tinha os melhores perfumes, agora ele estava criando ovelhas. Antes ele tinha tudo, aparentemente agora ele não tem nada. Eu imagino agora ele numa situação difícil, eu imagino, sabe o quê? Ele questionando. Ele falando assim para Deus: Deus, eu não estou entendendo o Senhor, Deus. Deus, se eu estivesse no Egito, eu ia estabelecer o monoteísmo, eu ia acabar com o politeísmo. Deus, se eu estivesse no Egito, a gente ia fazer uma dupla imbatível. Deus, a gente ia fazer um trabalho. Será que em algum momento da vida você começou já a dar opiniões para Deus? Ô irmão, Deus sabe que aquilo que você pede seria interessante. Só que o problema é que quando você pede, você só vê aqui. Quando Deus diz não, é porque Deus sabe que mais na frente você ia pedir para recuar. Existem coisas que Deus não te fala, porque se Deus te falar, Ele vai estragar a surpresa. Moisés pediu tanto, mas Deus, vamos para o Egito. Deus falou assim, ó, não vai para o Egito não. Sabe o que é que a grande mensageira de Deus, chamada Ellen White, fala nos seus livros? Que o caráter de Moisés foi lapidado no deserto. Sabe onde que Moisés escreveu o livro de Gênesis? No deserto. Porque ali ele reconheceu que ele era do Senhor. Sofrendo. Mas Deus disse assim, ó, fica aí, irmão. Mas Deus, não, fica aí. O orgulho de Moisés no deserto foi quebrado. Tudo foi restaurado, porque ele era do Senhor. Daqui a pouco, Deus falou assim, ó, Moisés, sobe aqui no monte. Moisés subiu no monte com 120 anos. Deus falou, tá vendo aquilo ali? Tô vendo, beleza, nada vai ser teu. Porque eu falei para você, que era para você falar com a rocha. Você feriu a rocha. Você sempre pensou que o poder estava em tuas mãos, Moisés. Não estava e não está. É nas minhas mãos, Moisés. Irmãos, resumindo, Moisés morreu. Onde? Ninguém sabe. Foi sepultado. Onde? Ninguém sabe. Depois de um tempo, desceu uma comitiva do céu. Levantou-se uma legião de demônios. E houve um grande conflito em busca do corpo de Moisés. Quem faz o relato por sua palavra, nós lemos um trecho hoje no livro de Judas. Houve um grande conflito. Daqui a pouco, a comitiva celestial venceu. E resumindo, sabe onde é que está Moisés hoje? Onde que ele está? Que você, acredite ou não, não interessa, ele está no céu. E se tem ser humano no céu, tem uma novidade para você. Eu, você, a minha e a sua família também iremos. Mesmo que você viva nesse mundo o deserto, há um céu preparado para você. Se Deus tivesse feito o que Moisés queria, sabe como é que eu ia terminar esse sermão aqui? Sabe como é que eu ia terminar agora o sermão? Imagina que Deus olhasse para Moisés. Ah, Moisés, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, está difícil o deserto. Ah, Moisés, desculpa, Moisés, eu pensei que seria melhor. Ah, Moisés, você está achando, você está me pedindo para voltar para lá. Tá bom, Moisés, volta. Sabe como é que eu ia terminar o sermão aqui nessa igreja? Falando para você assim, irmãos, o corpo de Moisés hoje é uma múmia. Se Deus tivesse atendido a oração de Moisés, Moisés não estaria no céu. E eu duvido que se Deus contasse esse futuro, se Moisés ia ter outra alternativa. Já imaginou se Deus falasse assim, ó, Moisés, eu vou te contar o segredo. Era surpresa, mas vou te contar. Se você voltar para lá, você vai continuar vivendo. Você vai morrer naturalmente, de novo, hein, Moisés? E hora de morte você já tem experiência. Você vai morrer lá, e aí você vai ser uma múmia. Mas Moisés, se você continuar sofrendo aí, mas aguentando, porque eu estou contigo, eu vou te ajudar. Não vai ser fácil, mas continua aí, Moisés, porque sabe o que é que vai acontecer? Você vai morrer, eu vou ressuscitar você e você vai para o céu. Você acha que Moisés ia preferir o deserto ou o Egito? Se Deus contar tudo que Ele tem e que Ele projetou para a tua vida, Deus vai estragar a surpresa. Talvez com a tua família você nunca terá um céu aqui. Talvez com os teus filhos você sempre vai viver num deserto.
Mas Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu dos teus filhos. Deus não esqueceu da tua casa. Deus, Ele só está trabalhando. Porque daqui a pouquinho tudo passa. E aí haverá um céu para você e para a sua família. Porque existem coisas, irmãos, que a gente não tem como mudar. E eu descobri através da minha própria vida que existem coisas que eu tenho que mudar a minha oração. A minha oração talvez seja: Deus, dá-me força para suportar o que eu não consigo mudar. Às vezes a gente bate muito na tecla: muda, 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 Senhor. Mas não vai mudar, irmãos. Não adianta. Talvez a nossa oração é: Senhor, dá-me força para suportar o que eu não consigo mudar. Talvez tão cedo você não vai voltar para o Brasil. Talvez a dor da separação é intensa. Eu sei, meu irmão. Mas talvez você vai ter que orar: Senhor, me dá força para suportar o que eu não consigo mudar. Talvez o marido que foi embora nunca mais volte. O filho que morreu não ressuscite agora. Talvez a nossa oração é: Senhor, dá-me força para suportar o que eu não consigo mudar. Eu tenho 32 anos e eu nunca vi até hoje o rosto da minha mãe e do meu pai. Nunca vi. Eu não tive a oportunidade de vê-los. Depois eu fiquei sabendo da história. Minha mãe engravidou por algum motivo. Existem coisas que às vezes não estão nos nossos planos, mas estão agendadas assim, na agenda do Mestre. Minha mãe engravidou, não tinha como me criar, me deu para uma família. Essa família me criou por uma semana. E houve uma discussão, uma briga e tal, porque a família queria adotar uma menina e eu do sexo masculino. E aí a família discutindo: mas aí se a gente ficar com ele, nós vamos ter que adotar uma menina. Então é melhor a gente devolver o menino. Aí me devolveram para minha mãe. Minha mãe não tinha como me criar. Daqui a pouco apareceu alguém e falou: tem uma família aí que já tem 4 meninas e eles estão atrás de um homem. Então se você for lá, como eu nasci desnutrido, eu tinha um osso meio diferente na frente, eu não tinha como fazer muita propaganda, era chegar lá e entregar. E aí o que é que minha mãe fez? Minha mãe me colocou numa banheira e minha mãe escreveu uma cartinha. Minha mãe pegou um papel, uma caneta, e como ela não podia falar, ela colocou as minhas palavras naquele papel. E minha mãe escreveu aquela cartinha e tal. Hoje eu sou pai de 3 filhos, eu entendo mais ou menos o que deve ter acontecido. Minha mãe deve ter chegado naquela porta, eu estava numa banheira, ela me colocou dentro da banheira, ela escreveu aquela cartinha. Com certeza minha mãe deve ter me dado um abraço, um beijo e falado: filho, é o melhor que eu posso fazer por você. Isso não é um abandono, pelo contrário, eu estou apostando tudo. Possivelmente minha mãe deve ter me dado um beijo, foi o último beijo que eu recebi da minha mãe, há 32 anos atrás. Minha mãe tocou a campainha, foi embora. A mulher saiu, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, olhou para o chão, estava eu. A mulher tomou um susto, porque não é todo dia que você recebe uma criança na sua porta. A mulher olhou: meu Deus amado. Chamou o marido veio: meu bem, olha só, o que nós vamos fazer? E eu chorava muito, possivelmente eu estava sentindo a falta da minha mãe. E eu chorava. O marido falou: você tem que fazer esse menino parar de chorar. Mas o que a gente faz? Eu não sei, você tem experiência, faz o menino parar de chorar. Nós temos 2 alternativas. A primeira, nós vamos pegar esse menino e dar para uma entidade. Ou talvez a gente tenha a segunda alternativa. Lembra que a gente estava pedindo a Deus um homem? Nasceu 4 meninas. Pois eu estou com a leve impressão que o homem acabou de chegar. Aí a minha mãe olhou, viu que eu era meio desnutrido, com um osso meio diferente. Só que minha mãe viu uma cartinha do lado. Irmãos, salvou a minha pele. Alguns anos atrás eu era JA, no Ceará. Quando a minha esposa, conversando com a minha mãe contou um pouquinho da história que sabia, minha mãe que me adotou. E minha mãe mostrou essa carta para minha esposa, e eu pedi à minha esposa, ela mostrou para mim, eu vou lhe mostrar nessa manhã. Eu vou ler aqui o que minha mãe escreveu há 32 anos atrás e que salvou a minha pele, está aqui. Minha mãe colocou assim, nascida em 30 de julho de 1982. Como que eu sei que eu tenho 32 anos? Por essa carta aqui. Eu não tenho declaração de nascido vivo. A declaração era eu mesmo que estava vivo. Pode ser que eu tenha 90 anos, mas pela carta aqui eu tenho 32. Entendeu? Nascida em 30 de julho de 1982, 10h20 do dia, cidade Fortaleza. Minha mãe colocou assim, tomando leite Nestogênio 1º semestre.
Eu era bem tratado, viu? Aí ela escreveu assim, ó: não tenho pai nem mãe. Eu venho em busca de amor. Eu não quero ser um intruso. Preciso de amor para que possa dar amor a você, meu pai, a você, minha mãe que me acolheu. Eu preciso de um lar. Não me rejeite, por favor. Não quero ser mais uma criança abandonada dentre tantas outras que existem tão carentes, tão só. Quero fazê-los felizes. Eu quero ser feliz. Está muito próximo o seu dia, que é o dia dos pais, e eu sou o seu presente. No próximo ano, quem sabe, eu já posso chamá-lo de papai. Aí minha mãe e meu pai leram isso aqui e falaram: gente, não tem jeito não. Vamos adotar. Aí minha mãe me adotou. Daqui a pouco, depois de 1 ano, a minha mãe foi batizada numa igreja, não sei se você conhece, Adventista do Sétimo Dia. Já ouviu falar nessa igreja aí? Minha mãe foi batizada nessa igreja. Meu pai era viciado em bebida alcoólica, largou tudo, foi batizado nessa igreja. Minha mãe me colocou no colégio Adventista de Fortaleza. Eu estudei 6 anos naquela escola. Irmãos, todos os dias, sem hipérbole, minha mãe era chamada para ir na escola. Só para você ter uma ideia, a minha carteira ficava na sala da diretora quando tinha provas. E o pessoal tirava onda comigo e eu falava: rapaz, eu tenho tanta moral que eu estudo é com a minha diretora. E eu estava ali, ó. E daqui a pouco minha mãe falou o seguinte: filho, não tem mais jeito. Ninguém está suportando você. Minha mãe agora pediu para eu morar com o irmão dela, meu tio, no interior. Aí eu fui estudar na escola pública. O tempo estava passando, aí daqui a pouco meu tio ligou para minha mãe, que era a irmã dele, e falou assim: ó, Terezinha, não dá mais. O menino é o Satanás. E minha mãe foi agora até a casa do meu tio e eles discutiram e eu fiquei observando. Até que a conclusão foi o seguinte: vamos deixar ele terminar os estudos. Terminou os estudos, manda de volta. Quando eu terminei os estudos, meu tio falou o seguinte: ó, você pode voltar. Aí minha mãe me colocou na igreja, no clube de desbravadores. Participei da igreja central de Fortaleza, de um outro lugar. E daqui a pouco minha mãe, ela me colocou no clube dos bravadores quando eu voltei. O tempo passou, alguns meses. O diretor e a diretora associada foram na minha casa. Quando eles chegaram, eu não sabia nem como é que eu fazia. Eu ficava em sentido, marcando passo. Fiquei tão emocionado quando eu os vi. E a diretora falou assim, a diretora associada: dona Terezinha, a gente veio aqui falar que o seu filho, ele é um menino, gente boa, mas ele não dá mais não. E minha mãe perguntou assim: mas eu não estou entendendo. Não, ele está sendo convidado a não frequentar mais o clube. E minha mãe perguntou assim: mas quando que ele volta? Ela: não precisa voltar. Eu fui expulso do clube da minha igreja. O tempo foi passando, as irmãs da igreja se reuniram. Ó, você não brinca com meu filho. E elas fizeram a reunião, ó, não brinca com... A minha família, irmãos, os meus tios, eles se reuniram e eu vi uma tia minha, ela falando assim, ó: não deixa o seu filho brincar com o meu. Se o meu primo brincasse comigo, ele apanhava. O tempo foi passando na igreja, irmãos. Sabe que eu ouvi muito? Todo mundo na igreja falando assim: esse menino, rapaz, esse bicho é o cão. Esse menino não dá, mas que menino danado. Ninguém me ajudou, ninguém. Mas todo mundo falava: esse menino não tem jeito, esse menino não dá. Irmãos, eu não assisti uma vigília, uma, na minha adolescência. Sabe por quê? Porque eu me escondia, Deus sabe o que eu estou dizendo, eu me escondia no banheiro. A vigília começava, eu sentava lá atrás, o ancião ia me pegar ali pela mão. Ele me levava para casa e dizia: dona Terezinha, deixa ele dormindo, que a igreja ganha mais. A vigília é espiritual. Um dia um pregador estava ministrando a palavra, irmãos, ele parou o sermão, ele falou assim, ó, pregando. Daqui a pouco ele falou assim: ó, irmãos, não dá mais. Até quem estava dormindo na hora levantou assim: ou eu, ou ele. Sabe quem era ele? 2 diáconos saíram daqui da frente e foram me pegar pela mão. Aí separaram eu do meu amigo. Se aqueles diáconos tivessem me levado para fora da igreja, nunca mais eu voltaria. Você quer conquistar um adolescente? Olhe com olhos de adolescente. Fale com ele com coração de adolescente. Ou então você vai ser mais um. É muito fácil chegar e reprovar. É muito fácil. Irmãos, eu não podia falar amém. Se eu dissesse amém, os diáconos olhavam e falavam: desculpa. O tempo foi passando, eu fiquei tão revoltado que eu saí da igreja. Primeira coisa que eu me tornei: pichador.
Comprei um spray e pichei minha igreja todinha. Em primeiro lugar, eu vou pichar a minha igreja. Pichei, eu sou o cão, pichei tudo. Pronto. Acabou. Estava tão revoltado da vida que eu falei, bem, ora se está dando tudo errado na minha, eu tenho culpa. O tempo foi passando. Até que no ensino médio, quando eu estava concluindo o último ano, uma escola secular, foi quando Deus me chamou. Alguém perguntou assim, ó, você vai querer ser o quê? Médico. Você, fisioterapeuta. Você, advogada. Aí perguntaram para mim, e tu, peste, tu vai querer ser o quê na vida? Aí foi quando Deus me chamou naquele momento. Eu não vi anjo nenhum. Eu não recebi mensagem nenhuma. Na hora que perguntaram assim para mim, ó, e tu, peste, tu vai querer ser o que na vida, tu? Eu olhei para quem me perguntou e falei assim, rapaz, eu vou te dizer aqui, ó, só de raiva eu vou ser pastor. Aí alguém falou assim, ó, tá repreendido. Aí uma menina falou assim, ó, eu duvido você ser pastor. Isso é um absurdo, eu duvido. Nunca mais me esqueço das palavras que eu falei para ela. Eu falei, filha, anota o que eu estou te dizendo, eu vou ser pastor. E no dia que você passar na minha frente, eu vou batizar você. Estou esperando ela passar até hoje. Mas aí eu fiquei feliz da vida. Falei, eu vou mudar de vida aqui em nome de Jesus. Cheguei na igreja e falei, eu mudei. A pessoa não acreditou muito não, mas eu falei, mudei. Aí fui rebatizado. Se depender de batismo eu estou salvo, porque eu fui 2 vezes. Fui rebatizado. Aí agora, sabe o que aconteceu? A igreja me colocou para ser líder de jovens. Eu falei, meu Deus do céu. Líder de jovens. Eu falei, vamos lá gente, agora nós vamos. E aí eu fiquei tão empolgado, todo mundo dizendo, você dá para ser pastor. Aí eu ficava na minha cabeça, rapaz, meu ibope subiu, porque de cão para pastor eu mudei alguma coisa. Meu ibope aqui subiu na igreja. Falei, bem, agora eu vou mudar, maravilha. Aí eu fiquei tão feliz, os irmãos, vai ser pastor, vai ser pastor, vai ser pastor. Aí eu mandei uma cartinha para o IAN, que é a nossa faculdade de teologia. Eu feliz da vida, porque Deus queria que eu fosse pastor, mandei a cartinha. Aí voltaram com a carta, responderam, Rafael, queremos dizer que Deus tem abençoado você, parabéns por isso. Mas esse ano não tem mais vaga. Aí quando eu recebi a resposta, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. Porque minha mãe não deu para me criar. Eu fui para o interior, me mandaram de volta. Eu fui para o clube, me expulsaram. O pregador pensava mais em mim do que em Deus. Então, tudo deu errado. E agora nem o Senhor tem moral naquela faculdade? Para arrumar uma vaga para mim? Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. Tá bom, então não tem mais vaga, nem li o resto da carta. Que Deus te abençoe. Eu falei, que nada, tirei foi dali. Conheci minha esposa, 3 meses eu falei para ela, não, vamos casar. Vamos casar, porque esse negócio está demorando aí demais. Isso não é coisa de Deus não. Coisa de Deus é conhecer, ouvir como é que está os detalhes. Nós vamos partir para o casamento. Negócio de conversando, não, vamos casar. Aí sabe o que é que aconteceu, irmãos? Pela única vez, até hoje, aquela faculdade foi adiada, a data do vestibular. No que adiaram a data, apareceram 10 vagas. Sabe quem que foi escolhido para concorrer a uma das 10 vagas? Véspera do casamento. Tudo planejado. Telefone lá para casa. Ó, vestibular foi adiado. E a comissão escolheu você. Pertinho do casamento. Cheguei para minha esposa, que era minha noiva. Falei assim, ó, deixa eu te contar uma verdade. Casamento não pode ser feito assim nas pressas, que isso é desorganização. É necessário planejamento. Essas coisas de qualquer jeito, isso não é de Deus. Mas meu bem, está tudo marcado, mas é melhor esperar do que errar. Aí eu falei para ela, filha, é o seguinte, deixa eu te contar aqui. Eu fui escolhido, isso era quarta-feira. Sexta-feira eu tinha que estar lá. Nós choramos muito. Eu falei, eu vou para lá, depois eu vou te levar. Irmãos, resumindo, fui. Pastor Kellyson ali foi meu colega de classe. Estudei os 4 anos. Me formei. Aí Deus me chamou para trabalhar no Ceará. Lá vai eu voltando para minhas origens como pastor. Primeiro ano, Deus batizou 500 pessoas no distrito onde eu estava. No segundo ano, Deus batizou 1.033 pessoas. No terceiro ano, a igreja me convidou para ser, sabe o quê? Líder de jovens, de desbravadores.
Eu voltei na minha igreja, que eu fui expulso agora como departamental dos bravadores, não só daquela igreja, mas de todo o estado do Ceará. Agora imagina, eu falei, meu Deus, eu sou o líder de todo mundo, Jesus. Eu nunca me esqueço a vergonha que eu passei. Meu presidente estava na escola. Quando eu estava vindo assim, uma mulher falou assim, ó, meu Deus do céu. O meu presidente, a mulher estava aqui, o meu presidente, e a mulher falou, meu pai eterno. Aí o presidente falou, o que foi? Rapaz, aquele menino ali, você não tem noção. Mas qual menino? Era eu. Aí meu presidente, não, mas qual menino? Eu só estou vendo o pastor Rafael. A mulher, pastor! Aí o meu presidente falou assim, por quê? Aquele ali, aquele de camisa tal. Não, aquele menino é pastor não. Não é não, meu presidente é. Ele é o departamental de jovens. Ela, de jovens! Ela falou, meu Deus, eu não acredito. Até que eu vim, nós nos abraçamos ali. 3 anos fui líder daquela juventude. Aí depois recebo um convite para ir para Pernambuco fazer sabe o quê? Liderar jovens. Passei 1 ano lá. Depois eu fui para Santa Catarina fazer sabe o que lá? Liderar jovens. Passei 3 anos lá. Um cearense em Santa Catarina, imagina se dá certo. Fui para Curitiba, Deus me chamou para ir para lá. Passei 1 ano fazendo sabe o que lá? Liderando jovens. Aí agora Deus me chamou de volta para a União Nordeste Brasileira. Sabe para quê? Para liderar jovens do Ceará de novo, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Quando o mar não se abre, irmãos, é só não desistir. Sabe por quê? Porque Ele faz a gente caminhar sobre as águas. Eu vou fazer a oração agora. Primeira oração aqui. Primeiro motivo. Por acaso, tem alguém aqui nessa manhã que também foi adotado? Por acaso, tem alguém? Tem alguém nessa manhã que foi adotado? Você? Vem cá. Vamos receber com uma salva de palmas aí? Deus abençoe você, viu? Deixa eu te falar uma verdade aqui para você nunca mais esquecer. Filhos legítimos, eles são amados porque são filhos. Filhos adotivos, adotados, são filhos porque são amados. Você foi amado e por isso você está aqui, viu? Pode subir aqui, por gentileza. Eu quero orar com você aqui do meu lado, em nome de Jesus. Será que tem aqui alguma mãe, algum pai que você gostaria de receber oração pelo seu filho, a sua filha? Deus pediu para eu vir aqui nessa manhã, sabe para quê? Para mostrar para você, ó, aqui para mim, irmãos. Deus me transformou. Eu sou o maior orgulho da minha casa. Por que isso não pode acontecer com teus filhos? Tem algum pai, alguma mãe que gostaria de dizer assim, ó, pastor, eu queria que o senhor orasse aqui pelos meus filhos, as minhas filhas talvez estão aqui comigo, talvez estão lá no Brasil ou em outro lugar. O poder não está em quem ora, não está em mim. O poder está em quem ouve. E Deus vai nos ouvir nessa manhã. Portanto, eu gostaria de convidar aqui os pais presentes. Porque nós vamos estar nas mãos de Deus. Nós vamos colocar os teus filhos nas mãos do Mestre. Tem aqui algum pai presente, alguma mãe? Se aproxima aí mais. Se você quer pedir pelos seus filhos em nome de Jesus, nós vamos falar para Deus, Senhor, eu quero me colocar em tuas mãos. Eu quero colocar os meus filhos em tuas mãos. E Deus vai nos atender aqui nessa manhã. Amém? Tem algum filho que porventura você está aqui e sua mãe ou seu pai se encontra aqui? Então já se aproxima deles aí agora, porque nós vamos orar. Porque nós vamos colocar você, filhinho, você, menina, nas mãos de Deus. Uma bola de basquete nas minhas mãos vai valer alguns dólares. Mas nas mãos de Michael Jordan, muitos dólares. Uma bola de futebol nas minhas mãos vai valer poucos dólares, mas nas mãos de Neymar vai valer muitos dólares. Sabe por quê? Depende de quem segura. Deus nessa manhã vai segurar a tua família, viu? Deus nessa manhã vai segurar a tua casa. Às vezes está para um lado e para o outro, quase desabando tudo, mas aguenta firme. Porque Deus, Ele vai sustentar. Deus, Ele vai segurar os teus meninos e as tuas meninas. E você, filho que está aqui nessa manhã, valoriza o papai, viu? Valoriza a mamãe.
Porque o problema é que a gente só valoriza quando a gente perde. O que adianta levar flores depois que está no caixão se você não entregou uma rosa? É possível que tenha alguém aqui que está nos ouvindo nessa manhã, que você não está falando com seu pai, não está falando com a sua mãe. Quero te dizer uma coisa, não importa o que teu pai fez, não importa se ele fez a maior covardia do mundo, ele foi embora, deixou você sofrendo, ou você aqui na sua situação. Não importa se não fosse o seu pai, se não fosse a sua mãe, você não estaria aqui. E você que está nos assistindo pela internet, por que você acha que você está conectado até agora aí? Por que você acha que está nos assistindo? Porque Deus quer restaurar a tua família, Deus quer restaurar a tua casa. E Deus segurou vocês aqui até agora, sabe por quê? Porque quanto mais tempo aqui dentro, irmãos, mais vitórias nós vamos ter lá fora. Nós não podemos sair daqui sem antes colocar os nossos filhos, o marido, a esposa, a família nas mãos de Deus. Será que tem alguém aqui nessa manhã que você precisa receber um grande milagre de Deus? Você também pode se unir a esse grupo. Será que tem alguém nessa manhã que gostaria de dizer assim: ó Deus, me ajuda a suportar, porque eu não consigo mudar, Deus. Se aproxima desse grupo. É possível que o teu passado não tenha como ser alterado, mas o teu futuro a partir de hoje meu coração. A última frase do louvor assim, ó. Em tuas mãos. Feche os olhos e vamos orar. Grande Deus, querido Pai, nós estamos aqui nessa manhã porque nós sentimos necessidade do Senhor. Pai, a gente não está pedindo que o Senhor alivie o nosso fardo, não. A nossa oração é que o Senhor fortaleça os nossos ombros. A gente tem que passar por isso? Vamos passar, Deus. A gente sabe que é pesado demais, mas a gente não quer que o Senhor alivie. Temos que passar, nós vamos passar. Temos que carregar, nós vamos. Nós não estamos pedindo que o fardo seja aliviado. Nós só queremos que o Senhor fortaleça agora os nossos ombros. Portanto, Deus, nós colocamos cada família aqui em Tuas mãos. Nós colocamos os nossos filhos em Tuas mãos, Senhor. Tem pai aqui, tem mãe que talvez não tenha um sorriso completo nos lábios por causa dos filhos. Nós queremos Te pedir que estes filhos sejam o maior orgulho destas famílias. Amém. Portanto, Pai, protege esses meninos e meninas. Pai, a gente não queria ir para o céu sem eles. A gente ama tanto essas criaturinhas que a gente queria viver uma eternidade com eles. Portanto, Pai, cuida deles e livra-os do mal. Talvez tenha esposa aqui que está com um conflito tão profundo com seu esposo. Pai, cuida desse casamento. Coloca amor. Deus, coloca vinho onde só tem água. Talvez tenha pessoas que estão aqui, Deus, não sabem que direção seguir. A vida financeira está um caos. Parece que é um lamaçal. Parece que é um pântano. Quanto mais pisa, afunda. Pai, nós queremos colocar estas pessoas aqui em Tuas mãos. Pai, nós oramos pelo pastor dessa igreja também. Ilumina este homem, para que o pastor Jefferson seja um homem segundo o Teu coração.
Abençoa os anciãos, toma eles em tuas mãos. A liderança, os membros e todos os convidados aqui presentes. Em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém. Agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Temos um encontro marcado às 6 horas aqui para o nosso programa jovem.